gente possa, né, se entrelaçar nesse laço de irmandade e fazer boas reflexões. Que essas reflexões sejam a alavanca da nossa transformação, né, que nos ajudem a nos transformar, que afinal de contas é para isso que a gente vem aqui, né. Então hoje eu vou falar sobre esse tema, ícones. Ele está no capítulo 24 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Cidufo, o espírito da irmã Cidufo. Então, para entender bem, eu gosto também de entender bem as palavras, né? Daí a gente consegue entender bem tudo aquilo que Jesus queria dizer para a gente. Então, vamos começar entendendo sobre essa palavra ícone. O que vocês acham que é ícone? Uma referência? É uma referência também. Então, se passa para mim, por favor. Uma porta? Pode ser? Pode ser. Então, se a gente for pegar ao pé da letra, essa palavra vem do grego e quer dizer imagem. Mas não é só uma imagem. Pode passar, por favor. Por exemplo, aqui nós temos vários ícones. E cada ícone desse representa o quê? Os jovens sabem bem. Uma rede social que une uma comunidade, né? As pessoas se unem a essas redes sociais por identificação. Então, às vezes eu tenho um ícone no meu celular, mas não tenho outro. Por quê? Porque eu me identifico com aquele e não me identifico com o outro. Então, ícone não é só uma imagem. Pode passar, por favor. O ícone é uma figura, uma imagem, uma pessoa, um objeto que os membros de uma com as características daquela figura, daquela rede social, daquela pessoa, daquela imagem, daquela escultura, o que ela transmite para mim. E eu me identifico com essas características por um mecanismo que a gente chama mecanismo de defesa do nosso ego, do eu que eu estou aqui hoje, com as características ou que eu tenho ou que eu gostaria de ter. Então eu me identifico com esse ícone e começo a participar da vida dessa pessoa. Por exemplo, se eu falo assim, vamos pensar num ícone do rock. Quem que você pensa? Como? Não entendi. Um ícone. Quem é um ícone do rock para vocês? Tem gente que pode falar Beatles, Lulu Santos, Rolling Stones. E por que um se identifica com um e o outro se identifica com o outro? É identificação das características, né? Pode ser que ele tenha uma característica que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Pode ser que ele tenha as mesmas características que eu tenho, então eu me identifico. Então deu para entender o que é ícone? Então vamos passar para frente, por favor, Felipe. E outra coisa importante, esse mecanismo, ele é a base da constituição da nossa personalidade. Então a gente nasce já se identificando com alguém. A primeira pessoa que a gente se identifica, quem é? A mamãe, né? E na medida que a gente vai crescendo, vai adquirindo valores, conceitos, a gente vai se identificando com outras pessoas, né? Às vezes um irmão mais velho, um tio, uma pessoa da mídia, e a gente vai se identificando pelas características dessa pessoa. E isso vai constituindo a nossa personalidade também. Vai fazendo quem a gente é, tá bom? Então vamos passar para frente. Então sempre a nossa base é Jesus, né? A gente vem aqui para estudar Jesus. Eu sempre falo que eu também sou aluna de Jesus, eterno, né? E a irmã também sempre começa os textos dela, os capítulos dela, com um trecho do Evangelho. No caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. E começa assim nesse capítulo. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao que é mais fácil, a prática do culto exterior. Esse trecho é uma explicação dos Espíritos para o começo dele, que é uma parábola de Jesus, que chama o Festim das Bodas. E foi retirado esse trecho para começar esse texto sobre ícones. Pode passar, Felipe, por favor.
Vocês conhecem a parábola do festim das bodas? Então, o festim das bodas é a parábola em que o reino do céu, ou Jesus está explicando para os judeus, que o reino dos céus se assemelha a um rei que vai dar uma festa para festejar as bodas do seu filho. Então ele manda os seus servos falarem para todos os convidados a irem nessa festa, nessa boda, festa de bodas. Bodas para eles é casamento, tá? E aí os servos vão, falam para todos, olha, o rei mandou convidar, e a maioria deles, a 100%, ignoram. E eles voltam para o rei e falam, eles me ignoraram. O rei então fala, então agora você vai e fala que eu preparei um jantar, eu matei boi, eu fiz uma mesa maravilhosa, tá tudo perfeito para essa festa. Eles vão novamente e mais uma vez todos o ignoram. Uns vão para suas casas de campo, outros vão para o seu comércio, ninguém deu bola para o que os servos falaram. Então eles voltam para o rei e falam para o rei, eles também me ignoraram. O rei fala, então vá na encruzilhada e chame quem passar por lá. Bons, maus, quem estiver por lá pode chamar que a mesa já está pronta, está tudo pronto para a festa das bodas do meu filho e nós vamos festejar. E eles começam a convidar e começam a chegar todas as pessoas que foram convidadas, algumas vão, outras não vão, e todos os que vão vestidos com uma túnica nupcial, menos um. E aí Jesus, o rei então entra, né, no banquete e vê essa pessoa sem a túnica da boda que eles usavam na época e fala para ele, por que não vestes a túnica nupcial? E ele fica, né, com medo, fica atemorizado. O rei então fala que irá lançá-lo nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E termina assim, porquanto muitos há chamados e poucos os escolhidos. Jesus falava com os judeus por parábolas, por metáforas, né? Assim como os filósofos antes de Jesus também já falavam, né? Porque era mais fácil entender as historinhas, né? A gente entende, eles falam a gente, né? Porque a gente pode ter vivido naquela época, não entendia a forma se fosse falado da forma clara, né? É como se eu pegasse uma criança e fosse explicar a lei de Newton. A criança não entender, então Jesus contava uma historinha. Para a gente poder entender a parábola, entender aquele primeiro trecho lá da explicação dos Espíritos, nós precisamos entender todo o contexto das parábolas, das palavras mesmo, no contexto da época, no contexto judaico. Então vamos fazer essa reflexão para a gente entender bem o que Jesus queria dizer. Então, antes da vinda de Cristo, todos os povos eram idólatras e politeístas, ou seja, adoravam muitos deuses e adoravam, cultuavam, sabe como a gente cultua os nossos ícones, né? Com exceção dos hebreus, que já eram monoteístas. Foi a eles que foi dada a primeira revelação, né, por Moisés, antes de Moisés, na verdade, antes de Moisés, os profetas. Aliás, saiu deles o antigo evangelho, que a gente chama de Bíblia hebraica. Estou falando ruim porque eu estou com o aparelho no dente, tá? Mas como eles eram um povo nômade, o que acontecia? O relacionamento mais profundo que eles tinham com uma outra pessoa era o casamento. Então, bodas significava casamento, ou seja, um relacionamento muito íntimo e profundo. Por isso, festim de bodas, festa desse relacionamento. Então, unir-se a Deus era símbolo desse casamento, porque eles já entendiam que existia um Deus único, o Deus criador de todo o universo, diferente dos outros que eram idólatras e que eram politeístas, que adoravam vários deuses. Então os judeus, eles já entendiam que a gente tinha um único Pai, e que esse único Pai criou todo o universo. Portanto, eles não admitiam nem imagens, nem estátuas, ou qualquer outra coisa que representasse esse Deus único, criador de todo o universo. Diferente dos outros que adoravam vários deuses e idolatravam esses deuses, idolatravam as imagens, as esculturas, eles criavam inclusive ícones, imagens para retratar esses deuses.
Então, como eles viviam cercados por outros povos, né, que não só os monoteístas, que adoravam deuses, que representavam na sua maioria deuses da natureza, deus da riqueza, deus da agricultura, eles criavam deus para tudo. Eles imaginavam uma forma e construíam até uma forma humana misturada com uma forma animal. Eles corporificavam esse Deus para idolatrá-lo. Eles criavam um corpo para idolatrar esse Deus. Então, portanto, idolatria naquela época dos judeus era o afastamento de Deus. Então, quando Jesus fala, abandonaram a idolatria, entretanto, abandonaram de toda a idolatria. Os judeus já tinham abandonado a idolatria. Eles já eram monoteístas, eles já acreditavam que existia só um Deus, criador de todo o universo. No entanto, foram convidados para bodas, para a festa de união, né, de Deus, e foram na festa? Não foram. Vamos continuar. Até aí deu para entender? Alguém tem alguma pergunta? Não. Então vamos continuar. Por essa razão, uma das mensagens dos profetas era o combate a essa idolatria, a criação desses ícones para idolatrá-los. Então, não se tratava só de combate a uma imagem exterior. Eles combatiam também toda forma de adoração, tanto de forças da natureza, seja ela exterior ou interior. Por quê? Eles criavam Deus da sabedoria, Deus do conhecimento, que eram potenciais do quê? Anímicos da pessoa. Então, eles adoravam tudo. Eles adoravam imagens e adoravam também potenciais da própria pessoa, internos, sabe? Que eles achavam que tinham, né? Então, eles eram considerados idólatras porque só poderiam amar e adorar a esse Deus único que eles já sabiam que existia. Toda vez que as pessoas se encantavam com uma força natural ou com o potencial dela mesma, era considerado idólatra pelos profetas de Israel. Pode passar, por favor. Então, agora a gente pode entender bem qual é o sentido da palavra idolatria lá naquele trechinho, né? A palavra idolatria vem do grego também, ídolon, e latria significa corpo e latria adoração. E tem um sentido de representar uma adoração mais do que aparências corporais, do que imagens simplesmente. É o culto, a adoração a algo, alguém, dando honra para essa pessoa de Deus. E como eles sabiam que só existia um, eles aboliam e chamavam isso de idolatria ou afastamento de Deus. Então, bodas era casamento, era o quê? União da criatura com o Criador. Idolatria era o quê? Afastamento da criatura com o Criador, porque só existia um. Quando eles idolatravam outros deuses, eles estavam se afastando do principal, do Pai, que é o Criador de tudo. Tudo bem até aí? Então vamos passar. Isso está na Revista Espírita. A religião israelita foi a primeira que formulou aos olhos dos homens a ideia de um Deus espiritual. Até então, os homens adoravam uns o sol, outros a lua, aqui o fogo, ali os animais. Isso está na Revista Espírita. No entanto, o povo judeu, saturado de orgulho, pois segundo a sua concepção, Jesus, né, o Senhor que eles falavam, ia chegar numa carruagem, acompanhado dos seus anjos, dos seus tronos, iam matar todos os que não eram judeus, né? Conferindo à nação de Israel a suprema direção de todos os povos. O que eles queriam, na verdade? Poder. Um Deus que trouxesse poder. Por isso que fala, entretanto, abandonando de todo a idolatria, ou seja, eles sabiam que existia um Deus único, eles acabaram errando, né? Eles acabaram esquecendo do principal, que é a parte que tem que começar da parte de dentro, né? Esse poder e essa força tem que vir de cada um de nós. Eles queriam vantagens materiais, na verdade, né? Então, apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem que começar no íntimo de cada um.
E aí eles acabaram errando e crucificando o filho do rei, né? Matando o filho do rei. Portanto, o festim de bodas simboliza essa comunhão. Então, quando Jesus conta essa história do festim de bodas, ele está querendo dizer o quê? Que o reino do céu se assemelha a essa comunhão do Criador com a criatura. Tá? Muitos são chamados para participar desse reino. Muitos ignoraram. Muitos não quiseram ir. E os que foram, um não estava vestindo da túnica nupcial. Ou seja, queria, na verdade, aproveitar, né, do banquete, mas o principal, que era que ele tinha que estar vestido do quê? Para ter essa comunhão com o reino de Deus. O que a gente tem que estar vestido? De amor, né? Amor a si, amor a Deus, amor a si e amor ao próximo. Quando eles queriam supremacia, eles estavam amando? Não. Então nós podemos entender que quando Jesus compara o reino de Deus com o festim de bodas, ele está querendo dizer o quê? Que o reino é comparado a uma festa de união da criatura com Deus, Pai Criador. Todos são convidados. Todos aceitam um convite? E basta ir ao festim? E o que seria estar vestido da túnica nupcial? Nós já falamos, né? É, primeiro, vestir a túnica intimamente, né? O amor de Deus intimamente, para poder participar dessa comunhão. Então, eu trouxe um trechinho da série The Chosen, lógico que tem várias simbologias, né? Que a gente já entende, só para a gente fazer outras reflexões, tá bom? Todo mundo conhece a série The Chosen? Então, vamos lá. As cartas a leste, muitos pregadores conseguiram atrair multidões a uma retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos, então conheço o tipo. Mas eu nunca ouvi eles dizer a paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com eles, ou alguém que veio de Deus. E como essa prece está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui, a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? O reino. É por isso que nossos governantes estão preocupados. Não decidiram. Então, o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ter, a menos que nasça de novo. Nasça de novo. Quer dizer, uma nova criatura. A conversão do gentil para o judaísmo. Não é disso que eu estou falando. Espero que não precise retornar ao reino, porque seria um problema para mim. A minha mãe deixou os irmãos escamosos. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da árvore do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte. É isso. Nascer de novo para uma nova vida. Pode ser isso. Os professores sabem essas coisas. Eu estou tentando, Deus. Deus. Isso. O que? Escute. O que isso? O Deus. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir pelo ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de forma que não quiser para o Senhor.
embora não possa ter o Espírito, o Senhor pode reconhecer o efeito. A minha mente para de pensar em como essas palavras possam imaginar também o povo. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não pode ser interessante, mas eu não eu falei a vocês sobre coisas pequenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só quero que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser enviado. Eu vim para fazer mais do que falar sobre Deus. Mais milagres. Sim. Mas ainda mais do que isso. Os senhores se lembram de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Pará? Sim. Eles deveriam voltar para o Egito e amaldiçoaram a morada e Deus continuaram com os serpentes. E eles não estavam morrendo, mas veio uma forma. Eles se curaram. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas começaram a olhar para ela. Assim o filho do homem será levantado. Para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpente. Está morrendo nos impostos e algum cancelamento está botando sangue. Mas eu não vim para libertar o povo de volta. Mas para o que? Tudo é na morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que Deus é o único filho para que tudo não lhe pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com o mundo. Isso é tudo sobre para condenar os irmãos. Ele o enviou para salvar através dele. É tão simples como a serpente de Moisés no monte. Quem acredita nele não será condenado, mas quem não acredita vai acreditar. Eu disse que estou surpreso a todos que eles estão a lei da ajuda que somente o próprio Deus poderia curar. Então, curar. Isso sim. Ele já curou toda a minha vida. Eu tenho que ver este. Sim, Deus não haverá mais. Seres o suficiente para os outros. Em 2 dias vamos deixar acabar. Tem a ver com o que Deus está trazendo para este mundo. Mas tem um dom uma posição assim. Tem família. Já está na idade avançada. Eu, mas o meu convite para realizar convite para ti, para uma vida nova, para resistir, de que eu sou a verdade. O Senhor deveria ouvir. Mas o plano vem uma coisa muito maior e mais duradoura. Esse é outro precioso. Mistério do nascer de novo. Talvez. Eu sei que mistérios não são fáceis para os outros. Pense nisso. Pense com calma. Não reduir garantir a frente. Eles encontraremos o almoço de Deus ao amanhecer. É isso. O reino de Deus está chegando mesmo. O que seu coração me diz? Meu coração está cheio de medo.
Quanta simbologia tem só nesse trechinho, né? Para a gente poder refletir. Então vamos começar refletindo, que vai dar embasamento para a gente entender todo o texto da Irmãs. Tá? Nicodemos era o líder dos judeus, né? Procura Jesus na calada da noite. Por quê? Ele não queria ser visto por ninguém, né? Às vezes a gente procura Jesus na calada da noite, porque a gente sabe o que a gente tem, né? E não quer que ninguém veja. Nicodemos fala que havia muitos pregadores errantes que atraíam multidões, mas que nenhum deles havia curado ninguém. Por quê? Porque a retórica é muito bonita. Mas o que precisa ter para curar? Amor. Quem que tinha esse amor integral? Jesus. E ele estava ensinando aos seus discípulos. Jesus diz, eu falo do que vi. Tá errado aí, tá, gente? Desculpe o erro. Senti e vivi. E isso não foi recebido de nenhum líder religioso. Por quê? A gente muda só de vir aqui ouvir palestra? Quando que a gente muda? Quando a gente experiencia, vive, sente, né, a dor. Aí a gente desenvolve a compaixão para aquela dor. Só que existem milhares de dores, né, no universo. Então a gente precisa experienciar muitas dores, né? Ou muitos amores. Né? A gente escolhe, a gente pode escolher. Jesus diz que veio trazer um reino. Nicodemos e os judeus achavam que esse reino era externo, que era o reino de poder. E era o reino de poder? Não, era o reino de amor, de transformação. Mas que para ter esse reino era preciso nascer de novo. O que é para nós nascer de novo? Reencarnar. Por quê? Para viver várias experiências, porque a reencarnação é o mecanismo divino de evolução. É através dela que a gente vive essas experiências e integra dentro de nós cada vez mais amor. Jesus o convida para esse reino. E Nicodemos diz que seria impossível, pois precisaria desistir de quem ele era. A gente precisa desistir de quem a gente é. A gente precisa transformar o nosso íntimo, né? Porque quando a gente entra nessa festa de bodas, nessa comunhão, a gente vai transformando aos pouquinhos, né? E aí a gente não precisa desistir, a gente vai sendo uma nova pessoa. Mas no caso dele, ele precisava desistir do quê? Do materialismo, né? E Jesus não estava falando nada de materialidade, nada. Estava falando só do Espírito. Jesus continua dizendo que sim, ele precisaria abrir mão de muito, mas por outro lado ganharia muito. O que a gente ganha quando a gente integra o amor? A paz, né? A felicidade não é desse mundo, mas a gente tem momentos mais alegres, né? A gente tem entendimento da dor, então a gente passa pela dor de uma forma mais leve, não que vai tirar a nossa dor, mas ela passa por nós, ela não fica em nós. E eu convido novamente, siga-me e verás mais. E pergunta, o que está sentindo no coração? E o que ele fala? Medo, assombro, né? Que é o que a gente sente cada vez que aquela poção nossa, aquela sombra nossa vem, né? E a gente se dá conta que a gente tem, o que a gente faz? Que medo, volta para dentro. Vai pro buraco, né? A gente manda pro buraco. E a gente não integra. Ou a gente se culpa, ou a gente se desculpa e não integra. No Fonte Viva está escrito assim, não ouvides a assertiva do mestre, aquele que não nascer de novo não pode ser o reino de Deus. Renasce agora nos teus propósitos, nas tuas deliberações, atitudes, trabalhando para superar os obstáculos de que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Nós estamos lutando contra quem? Contra Deus? Contra as leis divinas? Contra o outro? Sempre aqui, ó, né? O inimigo mora aqui. Então, na verdade, não é nenhuma luta.
É um desafio para me transformar, para trazer luz, para iluminar mais essas sombras que ainda estão grandes dentro de nós. E o que tudo isso tem a ver conosco nos dias atuais? Tem a ver conosco? Muito, né? Quantas vezes a gente quer mudar, mas a gente não quer desistir de quem a gente é. Não quer abrir mão de quem a gente é. Sou orgulhosa, eu vou manter firme. Eu sei que eu estou errada, mas eu não perdoo. Eu não vou dar o braço a torcer. E faz parte, né? Só que a gente tem que estar em reflexão constante sobre isso. Então, nascer de novo. Nós estamos empenhados em nascer de novo? Em fazer nascer esse amor? Ver o reino de Deus, nós conseguimos entender o que é esse reino de Deus e o que é o reino das ilusões? A gente consegue diferenciar o que é uma rotina de matéria e o que é uma rotina de espírito? A gente consegue abrir mão de muito? Quais são as principais características que teríamos que abrir mão? Se a gente for pensar enquanto humanidade, o que a gente teria que abrir mão hoje para ter o reino de Deus no nosso planeta? Principal, egoísmo e orgulho, né? Jesus falava do que sabia, do que tinha sentido e vivido. Nós falamos do que nós já integramos. Eu estou aqui falando do que eu já tenho. Vocês acham que tudo que eu estou falando eu faço, eu já sei? Não. Ou porque nós temos boa retórica? Será que eu estou aqui por quê? Porque eu já sou uma santa ou porque eu tenho boa retórica? Eu acho que é porque eu tenho boa retórica. Ainda. O reino de Deus não se pode ver a menos que nasça de novo, porque nós já falamos, né? Pode passar, por favor. A reencarnação é o mecanismo divino para a evolução, que é o que nós viemos fazer aqui, atingir esse estado de plenitude espiritual, ter o reino de Deus dentro de nós, conquistar esse reino. É tarefa nossa, ninguém vai trazê-lo para nós, é nós que vamos trabalhar em nós mesmos. Ai, desculpa, está repetido, pode passar. Então aí começa o que a Joana quer dizer com o ícone, senão nós vamos chegar lá. Ela quer dizer, primeiro, que nós... Volta um pouquinho, por favor. Nós estamos caminhando para nos tornar homens integrais. Quem é o filho do rei? Nabodas. Jesus. Rei é Deus, o filho é Jesus. Quem é integral que já passou por esse planeta? Jesus. Então nós estamos caminhando para quê? Para nos tornarmos como Jesus, um espírito crístico. Ele tem trilhões de anos, não sei, também não importa. Importa que ele veio aqui e deixou um modelo para nós. E nós estamos nesse caminho. Só que eu sou tudo isso daí, esse iceberg. Mas a parte que eu vejo de mim é só aquela pontinha ali, ó. Tudo que está para baixo é o quê? É sombra. Ou eu sei que eu tenho, e às vezes eu escondo, ou eu sei que eu tenho e escondo, ou eu nem sei que tenho. Eu ignoro, eu nego. Então o que eu conheço de mim é pequenininho, mas eu sou só aquela pontinha? Não, eu sou tudo. Nós somos tudo isso. Eu posso negar o que está para baixo? Não, porque faz parte de mim. Se faz parte de mim, sou eu. Então essa palavra tornar-nos integrais significa tornar-nos por inteiro, sermos completos, integrar é incorporar todos esses elementos aí que estão na sombra e trazer luz para eles. Pode passar, por favor. A vida, ela é dialética, tem aparentes contradições, tem noite e dia, bonito e feio, céu e inferno, mas faz tudo parte de uma coisa só, que é a vida. Não dá para negar. Já imaginou se a gente vivesse em eterna noite? Ou em eterno dia? Ou se tudo fosse só boniteza? Ou só feiura? Então as contradições estão em nós. Né? Eu tenho meu lado bonito, eu tenho meu lado feio, eu tenho meu lado sombra, eu tenho meu lado luz, eu tenho construções no bem, eu tenho construções no mal. Mas o que eu tenho que fazer? Só existe sombra porque existe luz.
Antes de existir luz, o que existia? Escuridão. Só chegou a sombra porque alguém trouxe uma luzinha. Quando chega a luz, faz a sombra, projeta a sombra. Então faz parte do todo. Então só que nós, como humanos, a gente estabeleceu divisões, né? Entre o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, o que é mal. A gente quer tirar, exterminar, excluir, tirar da nossa frente. E aí nasce um conflito muito perigoso, que é a perturbação, que é o conflito da culpa, que a gente tem mania, né? Pegar o chicote e bater na costa. Pode passar. Mas luz e sombra são opostos, mas uma depende da outra. Assim como o passo da perna direita depende do passo da perna esquerda. Perfeição e imperfeição são faces da mesma estrutura. Nós não conseguimos eliminar a sombra. A gente consegue integrar, colocando o que nela? Luz. Quanto mais luz, menos sombra. Mais a luz vai transparecer. E esse processo de nos tornarmos homens integrais é gostoso? Não, porque a gente vai se confrontar com a dor, com a resistência de não querer deixar o homem que eu ainda sou, né, o espírito que eu ainda sou aqui na Terra encarnado. Tem perdas, né? Se eu escolher o reino de Deus, eu vou ter que escolher certas condutas e vou ter que deixar outras que podem momentaneamente me trazer satisfação, prazer, felicidade, mas eu vou ter que abandonar. E o conhecimento espírita é a mola propulsora dessa operação na vida mental, porque nós temos noção do quê? Da imortalidade, que somos espíritos eternos. Nós nunca vamos morrer, né? O que vai morrer é aquela partinha que a gente constrói aqui, que é essa matéria, né? Isso daqui fica e o espírito continua a sua trajetória até uma nova possibilidade de ter experiências para integrar mais sombras. E a gente decide por essa transformação, mas observa de pronto que mudar não é tarefa simples e que se concretiza de uma hora para outra. Eu consigo mudar de um dia para o outro. Um dia eu sou a Neiva, no outro dia eu sou a Santa Neiva. Não dá, gente, né? E só que se eu não tenho esse entendimento de que eu sou inteira, de que eu tenho sombra, eu vou pegar chicote e vou me chicotear. Eu vou me judiar. Porque eu não vou aceitar, né? O que é feio, o que não é correto. E aí vem perturbações, que é o que a gente passa no mundo atual, né? As depressões de não aceitação dessas sombras. E também a gente começa, quando a gente tem entendimento, né, da doutrina, da imortalidade, a gente já trouxe um pouco de luz para o nosso espírito, a gente começa a querer fazer cópia, a encontrar ícones para nos identificar e fazer cópia desse ícone. Então assim, o fulano é uma pessoa excepcional. Lembra do iceberg, ela só conhece dela mesma um pedacinho, imagina a gente dela, né? Menos ainda. E a gente começa a fazer cópias e que a gente acha que essa conduta é a conduta ideal. Então agora eu vou começar a ir no centro, tomar passe, fazer curso de passe, dar passe, ser palestrante, trabalhar, ser tarefeira, mas lá no meu íntimo eu tô com a túnica nupcial. Às vezes é só a aparência exterior, né? Ela não está aqui dentro de mim. E é isso que nós temos que refletir. É isso que nós temos que estar atentos. E esses são os estereótipos espíritas que a gente começa a fazer, né? A gente começa a criar ícones em livros, um livro é o nosso lema. A gente começa a criar um ícone com um palestrante, com um orador, com um ceareiro que pratica caridade, e até mesmo com um amigo. A gente se identifica com aquele amigo, a gente acha que ele é muito bom, ele já é uma pessoa boa e eu quero ser igual a ele. Só que ele também tem aquela parte para baixo do iceberg escondida? Tem. Ele também é imperfeito. Então somos todos alunos de Jesus. E essa identificação pode adoecer.
como adoeceu os judeus. E o adoecimento mais comum é a gente começar a idolatrar essas pessoas, a cultuar essas pessoas, esquecendo do principal. Ou seja, estou cultuando um ser humano, estou me afastando de quem? Do propósito maior que é Deus. Né? Eu não estou em casamento com Deus, eu estou em idolatria, estou me afastando cada vez mais. Para eles, quando idolatria era uma traição, quando alguém adorava outros deuses, a traição a Deus. Então são oradores, médiuns, trabalhadores que se destacam por suas virtudes, por seus conhecimentos, por suas experiências, e são tomados como ícones, com as quais nós delineamos como modelos para os nossos passos na caminhada espiritual. Mas existem dois espíritos iguais? Não, cada um é único, é singular, é incomparável e é maravilhoso. Então a gente não deve ficar nem se comparando e nem idolatrando ninguém. Vamos continuar. Todos, no entanto, sem exceção, somos aprendizes do progresso. Somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Estamos aqui para aprender através dos modelos de Jesus. Podemos sempre aprender algo com alguém, desde que nós tenhamos visão e predisposição à capacidade de reconhecer a humanidade que está nessas pessoas. Porque quando a gente começa a idolatrar, a gente cria uma imagem fictícia dessa pessoa, ou disso que a gente entendeu, desse livro, desse lema, dessa doutrina. E aí, quando a pessoa falha, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, né? Como disse o começo aqui do Evangelho, como se eu também não tivesse algum defeito, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, porque é mais fácil tirar a dor daqui e apontar ali, ó, né? Eu aponto para o outro, em vez de olhar para a trave que está nos meus olhos. Mas aí alguém pode falar, mas e os missionários? Chico Xavier, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Teresa d'Ávila, quantos missionários passaram por aqui, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Sidufo, esses são raros na Terra. Eu ouvi de um palestrante que a humanidade é 99% seres imperfeitos. 99,99. Então é 0,01 missionário. Está reencarnando muitos missionários agora para fazer para alavancar a transformação do nosso planeta num planeta de regeneração, para que a gente traga luz para as nossas dores, para as nossas sombras. Mas esses missionários, a primeira coisa que eles odeiam é a idolatria. Eles querem ficar quietinhos no cantinho deles, só querem fazer o bem, eles não querem que fiquem idolatrando. E nós estamos apenas começando. Os serviços da transformação da autoimagem de orgulho profundamente cristalizada na nossa mente. Quando nos adornamos com qualidades e virtudes que não possuímos, nós perdemos a oportunidade de sermos nós mesmos, de eleger a nossa autenticidade, a nossa conduta, de construir o mais rápido possível a identidade que nós almejamos, que é uma identidade mais evoluída. Inspiremos-nos, então, em nossas referências, né? A gente tem as referências, as pessoas que estudam, tem boa oratória, que gostam de conhecer, de trazer conhecimento, mas lembrando que elas são simples, comuns e imperfeitas. Joana fala assim, que nós somos a célula do organismo universal, mas por enquanto enfermo, em processo liberativo, sob a terapêutica preciosa do Evangelho. Então a terapia para nós é o Evangelho de Jesus, ou seja, os exemplos de Jesus. Então há muito que fazer e deve ser feito. E o nosso guia seguro de um homem integral continuará sempre sendo Jesus. Muito obrigada por terem vindo, por terem me ouvido. Espero que tenha trazido um pouquinho de luz aí dentro de vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Você falou
Eu acho interessante, né? Sobre. Eu até fazer esse contraponto quando você falou sobre. Microfone, gente. Eu ia até fazer um contraponto sobre essa colocação que você deu, né? Sobre idolatria, mas a gente se inspirar, né? Eu acho que é um primeiro passo, você ter uma pessoa de referência. De inspiração. E mas seguir. Não culto e adoração. Exato. Né? Não talvez projetar as suas frustrações, os teus desejos naquilo que essa pessoa realiza, né? Ou que aparentemente ela tem. Exato. Né? Que às vezes a gente acha que ela tem, mas no íntimo dela ela está lutando para ter ainda. Exato. Né? Mas eu quero só fazer um testemunho de tudo isso, né? Porque é sempre, às vezes você ter essa referência e colocar o pé naquele ambiente ou nessa evolução, você não entra ali já com esse amor, com todo esse carinho, com toda essa... Então, quando eu comecei as atividades aqui na casa, eu vinha porque minha esposa era espírita. Falei, mas vamos lá, o que eu vou fazer em casa sem você aqui? Pô, dá pra fazer várias coisas, né? Videogame e tal, enfim. Mas eu vinha porque parece que faltava alguma coisa. Bom, então vamos lá e ver o que acontece, né? E eu comecei a vir. Cada um com seu tempo de evolução, então não me julguem, por favor. Mas eu frequento a casa aqui desde que quando tinha aquela casinha ali, logo, assim, bem na transformação, né? Quando tinha a Casa Chico, veio pra cá, enfim. E eu fazia algumas atividades, mas não estava trabalhando de fato. Comecei a trabalhar, acho que faz uns 3 anos, eu acho. E aí eu tenho uma referência de trabalho, que é o Polis, né? Não precisa estar aqui não, viu, Polis? Pelo amor de Deus. Mas eu vi o quanto que ele se dedicava à casa, quanto que ele vinha, quanto que ele fazia, a forma como ele abria, desculpa, Polis, mas como ele abria aqui as atividades, então eu tenho ele como referência. Mas lógico, eu tenho o meu jeito, é o que você fala, né? Não, calma, eu sei, Polis. Ele tá sem graça, tadinho, tá vermelho. Mas é verdade. Eu tenho ele como referência, lógico, ele com a característica dele, com o tempo de conhecimento, ele dá curso na casa, né? E eu não. Eu, basicamente, eu sou visual, eu não gosto de ler. Eu sempre falo que eu não gosto de ler. Desculpa. Então, assim, e vocês viram pelo português, né? Por que a pessoa não sabe ler português? Porque não lê. Então, tá aí a dica, né? Quer melhorar o português? Crianças, leiam, tá? Não faz que nem o tio, não, tá? Então, assim, eu tenho essas referências, mas eu criei o meu próprio jeito de conduzir as coisas, né? Eu gosto de fazer piada, enfim, é o meu jeito. Não sei se agrada a todo mundo, mas é o meu jeito, né? Então isso é uma inspiração, é uma forma de você criar o teu próprio jeito, mas principalmente colocar o pé em algum lugar, né? Sim, no processo evolutivo, né? A religião é isso, né? É a comunhão, você estar em comunhão, está sempre lembrando, mas se inspirando em várias pessoas que já estão fazendo as suas construções no bem, mas tendo como referência sempre Jesus. Exato. Né? No final do dia é aqui, né? Acho que todo mundo que trabalha na casa tem essa referência. E a gente costuma, assim, quando a gente tem um desafio, né? A gente costuma falar, eu vou pedir conselho para fulana, que fulana... Vai trocando. Não, desculpa. Vou pedir conselho para fulana lá do centro, que eu sei que ela vai me dar bom conselho. Ou a gente vai para um médium, né? Que a gente fala, o médium, ele está bem acompanhado, o espírito vai falar através dele, né? E às vezes essa pessoa, o mundo dela é diferente do seu, o conselho dela não vai servir para você, né? A gente tem um conselheiro maravilhoso de fábrica, de GPS de fábrica, que é a nossa consciência, a nossa intuição. Então, por isso que Santo Agostinho fala no Evangelho, toda noite consulta a sua consciência. Isso é uma meditação, é um exercício, inclusive, de se ligar ao Pai, né? De estar em comunhão com o Pai. Faz, porque o Pai está aqui também, eu sou filha dele, o DNA dele está aqui dentro de mim. Precisando ser ampliado, nutrida essa sementinha para que ela se desenvolva. Mas o conselheiro é sempre quem? Jesus. Vai à noite para o seu quarto, fecha seus olhos e pergunta para Jesus, Jesus, o que eu faço? E ouve a resposta. Está aqui dentro, a resposta a intuição vai falar, né? Ou imagina o que Jesus falaria para você.
Jesus, estou sentindo isso. Pensa, o que será que ele falaria para mim? Com certeza ele não ia dar sermão, ele ia fazer uma outra pergunta para eu refletir. Né? E assim a gente vai caminhando, né? De passinhos lentos, mas a gente vai. Mas aproveitem cada inspiração que vocês tiverem, né? A atividade na casa, pelo menos para mim, me trouxe essa... Quando eu fazia essa reflexão do tipo, poxa, eu tenho tanta coisa, né? Mesmo passando por dificuldade, eu tenho tanta coisa boa, né? E como eu posso retribuir, né? De alguma forma. E aí a atividade na casa me traz isso. É o que eu posso fazer 100%, né, Gabriel, quando a gente conversa sobre isso? Não, não é 100% que a gente pode fazer. Mas é um começo. É sempre um começo. Depois você vai evoluindo pouco a pouco no seu tempo, na sua forma de pensar. Mas para mim, pelo menos, a atividade na casa me ajuda muito. Me ajuda muito a ter até a visão do próximo, né? Do quanto que a gente às vezes é egoísta o tempo todo e a gente não sabe. Né? O trabalho é terapêutico, servir, né, é terapêutico. Servir é terapêutico. Né? E a seara de Jesus é imensa. Exato. É o mundo inteiro. Exato. Né? É um passinho de cada vez. A gente pode servir muitas casas, muitas pessoas, inclusive começando por nós. Exato. Né? Cuidar da própria casa antes, né? Para poder receber casa. As pessoas também. Né? Exato. Mas desculpa, estender. Oi, perdão. Eu sempre quis servir, né? Não achava assim. Uma coisa que foi importante para mim é ver o que eu gostava. Eu amo criança. Então, eu falei, com criança que é bom, né? A gente tem que ver que a gente tem afinidade também. Sim. Se a gente quer servir, escolhe um serviço que não é muito a sua afinidade, você não vai, né? Acho legal também, além da gente saber que tem que servir, achar alguma coisa que você gosta. Meu filho cresceu, fez 13 anos, não é mais meu bebê, morro de saudade, para eu vou falar com as crianças, eu vou ter que trabalhar. Legal. Eu sei como criança. Então, na verdade, nós somos todos missionários, né? Missionários de Jesus. E a primeira tarefa, a primeira missão nossa está no nosso lar, né? A nossa casa. A família é a célula primeira da sociedade. Se a família estiver bem, a sociedade vai ficar bem. Se tiver algum impedimento na família, algum desafio, é para o meu bem, é para eu avançar, para eu construir coisas boas em mim. E estou ajudando também. Aí a gente amplia da família, a gente vem para casa, né? A gente vai para um trabalho, tem milhares de trabalhos, né? Mas a terapêutica é a caridade, o serviço ao próximo. Legal. Obrigado, gente. Oi, pode falar. Lógico. Só segura o microfone aqui. Obrigado. Vou só complementar um pouquinho que você colocou no slide sobre o consciente e o inconsciente, né? E o inconsciente você colocou de forma perfeita ali que a gente não consegue acessá-lo, né? Mas a gente consegue colocar coisas dentro dele o tempo todo inerente à nossa vontade. É como se ele fosse um inconsciente, como se fosse um armário vazio e tudo que você chega em casa hoje, você liga a sua televisão, um programa ruim de morte, de tiro, de qualquer coisa, você sai, aí você pensa, não, mas isso não me afeta. Isso não afeta o seu consciente, mas o seu inconsciente vai ficar lá dentro do armarinho. Toda vez que você quiser acessar o seu consciente, inerente à sua vontade, o seu inconsciente manda informações para o seu consciente. Só qual a informação que ele tem? Ele tem coisas boas, mas ele também tem muitas coisas ruins, porque você assiste, ou vê, ou se comunica, ou anda com pessoas ruins. Então, o tempo todo ele está afetando o seu consciente. Então, muitas vezes, você só parar para ouvir o seu consciente, às vezes você não consegue chegar numa consciência que você queira. O que a gente pode fazer com isso? A gente não consegue tirar o que a gente já colocou lá, mas a gente consegue colocar coisas novas. Então, a primeira coisa, na minha visão, é parar de andar com pessoas que possam te atrapalhar, parar de assistir, ou ler, ou ouvir coisas que possam te atrapalhar. Em geral, a televisão, principalmente a televisão aberta, é muito ruim. Hoje é muito pobre a televisão aberta, pobre no sentido de espírito, de cultura, de informação. Se você esperar o Jornal Nacional para você se informar, você já está mal informado. Já mudou muita coisa, né? E outra coisa é você começar a colocar coisas boas ali. Então, com quem você anda? Se você não tem ninguém bom para andar, o Instagram tá aí.
Você pode passar a seguir pessoas boas, ao invés de seguir pessoas fúteis. Usar essa referência de uma forma positiva. Se você tem pessoas boas que você possa andar, legal, bacana. Às vezes a gente não tem com quem andar. A gente mora num lugar muito ruim e as pessoas ao redor são pessoas ruins. Então, como é que eu vou andar com gente boa? O Instagram tá aí. O Instagram, o Facebook tá aí. É só você seguir as pessoas certas. Ler livros bons, assistir bons conteúdos. E ontem a gente, caso não assiste televisão, dificilmente uma coisa ou outra no YouTube, que a gente procura algum conteúdo, algum filme e tal. E eu, por acaso, coloquei um programa no YouTube e eu percebi que eu já estava uns 5 minutos assistindo sobre a fofoca da casa de alguém que não estava me instruindo nada. Aí eu falei, isso aqui não está me ensinando nada, eu vou tirar daqui e vou colocar em algo que eu possa aprender. Isso é autoconsciência, né? Isso. Lembrando, gente, que a nossa consciência, o consciente, subconsciente e inconsciente é a nossa casa mental, do espírito, né? E como a nossa casa mental é gerida por energia, essa energia que está lá no porãozão, às vezes ela acende, porque a energia, ela não se esconde, não tem como esconder, uma hora ela vem e dá as caras, né? Então, quando ela vem, é a hora de refletir. Né, a hora do autoconhecimento e da reflexão, tá? E é importante assim, nós ainda estamos num estágio evolutivo que a gente precisa escolher com quem a gente anda, mas lembrar de amar a todos, né? Lembrar de amar a todos e não julgar, por quê? Porque eu também tenho ainda erros, imperfeições e mal dentro de mim, tá? Isso também a gente tem que trazer sempre para a nossa consciência. Tá? Mas nós fazemos a nossa transformação, né? E a gente procura aquilo que a gente se identifica mais, que nos inspira mais. E conforme a gente vai se inspirando com outras coisas que nos trazem bem-estar, que nos traz paz, a gente vai ampliando esse foco, né, em coisas que nos trazem mais, e aí a gente vai ficando mais crítico, mais consciente daquilo que não me faz mais bem. Pode até ter feito um dia, mas não me faz mais. Se a gente quer ter um bom consciente, a gente não pode poluir o inconsciente. Lembrando que nós vivemos mergulhados no inconsciente da coletividade. É como se fosse uma gosma, e nós estamos nela. Então, se uma ovelhinha está bem para baixo, ela está puxando todas as ovelhinhas. Por isso que Jesus falou, enquanto tiver uma ovelhinha, aí eu estarei, para que todos possam estar num plano de vibração mais. Então, mas vale a reflexão. Acho que a contribuição é importante, vocês participarem, né? Muito. Ainda bem que eu consegui terminar antes esse momento de participação. Exato, né? Mas participem, perdão. Eu acho legal, assim, a gente falar, tem que, né? Porque às vezes a dúvida de um é de outras, várias, né? Tem que vontade, De falar, de expressar, e é importante. Legal. Ah lá. Ao mesmo tempo, eu sei que todos estão com fome, né? Então, vamos respeitar também, né? Eu peço, né, tem crianças também que estão com fome, né? Então, mas vamos lá. Então, vamos aproveitar esse ambiente gostoso de reflexão, de boas referências, né? Apesar de não ser ele fica meio bravo porque a gente usa a foto dele como, né? Ele tem uma entrevista, né? Mas é uma boa referência. Eu amo esse seriado e para mim ele acabou virando referência. E as palmas são sempre para ele. Exato. Para Jesus. Exato. Passistas, por favor. Eu vou pedir para a Paty fazer a nossa vibração. Por favor, Paty. Pessoal, bom dia. Quem tiver à vontade, pode fechar os olhos e fazer essa sintonia com o mentor da casa, aproveitando essas vibrações elevadas. Fazer uma sintonia com o mentor individual e receber todas essas emanações da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está a postos nesse salão desde manhã, emanando muito amor,
que caem sobre nós como pétalas de luz. Imaginemos agora a entrada do Mestre Jesus no salão, iluminando todo esse ambiente, se aproximando de nós e nos oferecendo um enorme abraço, trazendo tudo o que mais necessitamos. Pensemos em Jesus. E agora, acolhidos e amparados, peço a todos que reúnam seus melhores sentimentos numa emanação única, numa vibração de muito amor. Vibremos pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade em toda a humanidade. Pelo nosso planeta e todos os seres que nele habitam. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, e que eles tenham em sua conduta amor, justiça e caridade. Vibremos por essa casa, Bezerra de Menezes, agradecendo a essa equipe, agradecendo ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra, que eles recebam todo o nosso amor e gratidão. Vibremos pelo Educandário Bezerra de Menezes, pelas nossas crianças, por todos os seus familiares, por todos os assistidos, trabalhadores e voluntários. Vibremos por aqueles que não puderam estar conosco hoje. Vibremos pelos nossos lares, imaginando Jesus percorrendo cada cômodo, deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. Vibremos a todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Que essas vibrações cheguem a eles como um bálsamo de luz, a suavizar as dores do corpo e da alma, como um sopro de esperança. E agora, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Vamos aproveitar agora essa alta vibração, esse pensamento em Jesus constante, para fazer a prece final. Então, Senhor, agradecemos por mais esse domingo aqui reunidos, pelas reflexões e por tudo aquilo que nós aprendemos hoje com a Neiva. Agradecemos ela pelo preparo do material com tanto carinho, com tanto amor, e que possamos ter recebido durante esse dia, aqui nessa casa, tudo aquilo que nós viemos buscar, e que tenhamos não só um excelente domingo, mas também uma excelente semana. Mais uma vez, gratidão aos espíritos dessa casa que nos guiam sempre, e que tenhamos um excelente dia. Que assim seja.